Pessoal, olá, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel de Termodinâmica 1. Na aula passada, vimos um pouco mais sobre o que são consideradas substâncias puras, as fases que existem, né? Só para relembrar, líquido comprimido, vapor superaquecido e a saturação, né? Lembrando que o líquido comprimido é quando só temos líquido, o vapor superaquecido é quando só temos vapor, e na saturação nós temos uma junção dessas duas propriedades, tá? Então, pessoal, na aula de hoje vamos continuar estudando as propriedades de substâncias puras, e hoje o que a gente vai ver é como a gente interpreta esse gráfico aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, continuando aí o que eu estava falando, veremos na aula de hoje os diagramas termodinâmicos, tá? Esses diagramas termodinâmicos, pessoal, eles são importantíssimos por quê? Né? Porque por meio deles a gente vai entender a relação entre as principais propriedades termodinâmicas que a gente já viu, né? Que é o que? A pressão, a temperatura e o volume específico, tá? A gente vai estar sempre trabalhando com propriedades intensivas, né? Porque elas é que realmente nos dão as características termodinâmicas do fluido, né? Porque elas não dependem da quantidade de fluido que eu estou analisando, né? Elas dependem das características dele em si. Então, elas são que nos mostram o estado termodinâmico, tá? Então, a gente vai entender na aula de hoje como essas propriedades aí se relacionam, tá? Bom, pessoal, primeira coisa importantíssima para a gente entender, né? Deixa eu pegar aqui, é esse sino aqui, ó. Estou marcando aqui para vocês enxergarem, tá? Melhor. Então, pessoal, esse sino ele delimita as fases das substâncias, tá? À esquerda do sino, eu vou ter a região de líquido comprimido. Então, eu só tenho líquido aqui, ó. Vou até colocar um L. Então, se eu estiver trabalhando aqui, eu só tenho água líquida, tá? Na direita do sino, né, o que eu tenho? Vapor superaquecido. Então aqui eu só tenho vapor. Então, por exemplo, se a gente estivesse analisando a água, nessas condições teríamos água líquida, nessas condições teríamos vapor da água. Então, pessoal, acho que faz sentido aí, já vocês devem intuitivamente, né, ter percebido que esse meio aqui é a saturação. Então aqui a gente tem uma junção dos dois estados, o que? Tanto líquido como vapor, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa identificar nos diagramas termodinâmicos, tá? Essa linha aqui que eu vou marcar para vocês, vamos ver uma cor aqui de azul, é a linha de líquido saturado, tá? Ela não é bem uma linha, né? Vocês vão ver que ela vai ter uma inclinaçãozinha, né? Principalmente quando ela se aproxima aqui do cume do diagrama, né? Mas essa linha aqui, pessoal, é a linha de líquido saturado. O que significa, pessoal? Significa como se fosse em qualquer ponto dessa linha aqui, né? Vou até anotar aqui, vocês podem anotar aí na casa de vocês. Então, em qualquer ponto que se encontra na linha de líquido saturado, temos apenas líquido, né? Então a gente continua só tendo líquido. Entretanto, né, estamos, né, o fluido está prestes a começar a se evaporar. Então é aquele ponto lá, pessoal, lá do quando você põe a caneca de água para ferver para fazer café, que você já começa a ver as primeiras bolinhas, tá? Ele tá na saturação e está começando a se evaporar, tá?
Então essa linha chama linha de líquido saturado. Portanto, se alguma vez vocês ouvirem falar ali, ó, pronto, ó, o fluido está em estado de líquido saturado, significa que ele começou a entrar na saturação, só que ainda não começou a haver vapor, tá? E a outra linha importantíssima, né, como eu comentei, não é bem uma linha, mas é quase uma linha, é essa linha vermelha, que se aqui era a linha de líquido saturado, essa aqui vai ser o quê? A linha de vapor saturado. Então, em qualquer ponto que se encontra, né, na linha de vapor saturado, temos apenas vapor. Entretanto, o fluido está prestes a começar a se condensar, né? Ou seja, é aquele ponto em que eu tenho só vapor, né? Só que ele já está começando a ter um pouquinho de líquido. Ele não tem ainda, mas ele vai começar a ter, se eu resfriar mais. Tudo bem? Então, aqui eu tenho os limites do meu sino. Onde eu tenho encontro lá naquele ponto crítico que a gente viu na aula passada, né? Que é aquele ponto em que eu já não sei o que eu tenho, né? A gente não fala nem que é estado líquido, nem que é líquido comprimido, nem que é vapor espraxido. É aquele estado crítico, tá? Então, para quem não lembra, dá uma voltada no vídeo da aula passada que vocês vão relembrar, tá? Então, isso são duas coisas importantíssimas. Qual que é a terceira coisa importantíssima, pessoal? Se a gente analisar aqui, pessoal, esse é um diagrama, ó, que eu tenho que no meu eixo Y a temperatura e no meu eixo X eu tenho que o volume específico, tá? Só que está faltando uma propriedade, não tá, pessoal? Está faltando a pressão, tá? Como que a gente representa a pressão? Por linhas, tá, pessoal? Não sei se vocês observaram, mas essas linhas que representam a pressão são essas linhas tracejadas aqui, ó. Tá, ó. Tá vendo? A linha da pressão P1 e a linha da pressão P2, tá? Então, qualquer ponto que toque essa linha, vamos imaginar, vamos dar valores para facilitar a vida de vocês. Imagina aqui, pessoal, que essa aqui é a condição próxima à pressão atmosférica, tá? Então, o que acontece? Vamos voltar lá mais uma coisa que a gente viu. Na pressão atmosférica, aqui temperatura que a água satura, né? Ou seja, evapora ou condensa, aproximadamente 100 graus Celsius, tá? Então seria isso aqui, tá? Então, pessoal, o que representa essa linha aqui de pressão constante? Isso significa que em qualquer ponto dessa linha aqui, ó, a pressão é a mesma. Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, a 80 graus Celsius e a esse volume específico aqui, V1, por exemplo, a pressão vai continuar sendo 100, tá? Da mesma forma que se eu tiver, por exemplo, aqui a 120 graus Celsius e eu tiver aqui um volume específico V2, eu vou continuar a 100. Tudo bem? Vamos imaginar, pessoal, ver se isso faz sentido, né? Ou seja, se a inclinação da reta faz sentido. Vamos pensar aqui, ó. Aqui, pessoal, eu tenho líquido, né? Ó, nesse ponto eu tenho líquido, nesse ponto eu tenho vapor. Qual que é a densidade da água líquida, pessoal? Se vocês procurarem aí nas condições ambientes, vai ser aproximadamente isso aqui, tá? Então, se a densidade aqui, por exemplo, da água líquida é 1000 kg por metro cúbico, o volume, eu não sei se vocês se lembram, mas ele é o inverso da densidade, tá? Pode voltar lá nas aulas anteriores que vocês vão ver isso. Então, o volume específico seria 0,01 o quê? Metro cúbico por quilo, né?
Se é o inverso da densidade, a unidade dele também é o inverso da densidade, ok? Então, pessoal, realmente, ó, no líquido eu tenho o quê? Volumes específicos baixos. Agora, pessoal, vamos lá, densidade do vapor d'água. Isso aqui eu não lembro de cabeça. Vamos, por exemplo, procurar aqui, ó, densidade vapor d'água. Aqui, ó, a 100 graus Celsius é aproximadamente 1, vamos colocar aqui, né, ó. Então, a 100 graus Celsius, a densidade... Calma aí, pessoal, que aí. A densidade do vapor é aproximadamente 1, né, quilo por metro cúbico. Então, o meu volume específico do vapor vai ser aproximadamente 1 também, porque é o inverso, né? Então, o volume específico do vapor, ele é bem menor, bem maior, né? Faz sentido, pessoal? Faz, né? Ó, quando eu tenho maiores temperaturas, né? Meu volume específico é maior do que eu tenho baixas temperaturas, né? Porque a baixa temperatura normalmente eu vou ter o líquido e alta temperatura normalmente eu vou ter o vapor. Tudo bem? Então faz sentido a reta estar subindo, ok? Isso é importantíssimo já para a gente entender. Aí vocês podem falar assim, bom, mas eu não quero a pressão de 100. Quero saber o que ocorre para a pressão de 300, tá? O que acontece, pessoal? Lembra? Se eu aumento a pressão, a minha temperatura aumenta, tá? Lembra do exemplo do refrigerante que eu dei. Então, se eu pegar aqui para uma pressão maior, nesse mesmo condição, né? Uma temperatura maior nessa mesma condição, a pressão também tem que ser maior. Então, a linha para uma pressão maior que o ambiente, ela vai ser sempre para cima. Então, as linhas de pressão maior que 100 vão ser acima da linha de 100. E as linhas menores que a pressão de 100 vão ser para baixo da pressão de 100. Ok? Então, quando eu estou analisando uma pressão maior que a de 100 para cima, menor que a de 100 para baixo, tá? E segue esse mesmo formato, né? Começa com uma reta, né? Passa uma reta crescente, vamos falar assim, né? Ó. Então começa numa reta crescente, constante, depois outra reta crescente, tá? Reta crescente porque quando eu aumento a temperatura, o meu volume específico aumenta, né? Vimos aqui analisando a água para o líquido e para o vapor, tá? E aí vocês podem perguntar para mim, professor, e por que aqui eu não tenho uma reta ascendente, pessoal? Por que a gente não tem, né? Por quê? Porque quando eu estou na saturação, não sei se vocês lembram lá da física e química que vocês tiveram, mas quando eu estou mudando de fase, a minha temperatura é constante. E como a minha temperatura é constante, a minha pressão também é. Então, pessoal, se vocês, por exemplo, comprarem um termômetro, né, aqueles de mercúrio aí na farmácia, colocarem a água para ferver e vocês forem acompanhando a temperatura da água, vocês vão ver que vai estar sempre em torno de 100 graus, tá? Desde quando ela começa a ferver até quando ela termina. Então, por isso é uma reta, né? Porque aqui nesse caso, ó, o que acontece? A temperatura, né? No caso de uma linha de pressão próxima ao ambiente, ela vai ser sempre 100 graus, tá? Só vai variar quando eu sair da fase de saturação, ou seja, quando eu estiver em líquido comprimido ou em vapor superaquecido. Ok?
Então, pessoal, cada linha dessa representa uma linha de pressão constante, tá? Tudo bem? Essa fase aqui é uma reta constante, porque a temperatura e a pressão são constantes quando eu estou mudando de fase, ok? Para a esquerda, esse sino ele representa a região de saturação, ou seja, que tem líquido mais vapor, e delimita também a região de líquido comprimido de vapor superaquecido. Basicamente é isso que a gente viu, tá? Então, pessoal, a gente tem esse diagrama T por V, mas também temos qual diagrama, pessoal? Se a gente tem o T por V, a gente pode ter também o quê? O P por V, tá? Deixa eu só pegar aqui o que é a linha de pressão por volume, tá? Só que acho que só tem esse gráfico aqui, não tá muito bacana, tá? Vamos fazer então nós mesmos aqui. Então deixa eu adicionar uma página. A pressão e a temperatura, pessoal, sempre vão estar no eixo Y, tá? Então eu tenho a pressão aqui, ó. Eu tenho volume e eu também vou ter o que? O meu sino, ok? Aqui em cima é o ponto crítico. Aqui em cima eu tenho o líquido subresfriado. Aqui eu estou na saturação, que é o líquido mais vapor. E aqui eu tenho o vapor superaquecido. Tá? Bom, pessoal, então vamos pensar, começar a pensar como seria as linhas de temperatura constante. Tá? As linhas de pressão constante no gráfico, no diagrama T por V, elas são subindo. A linha de pressão, as linhas de temperatura constante no diagrama P por V, elas são descendo, assim, né? Vou desenhar. Elas são dessa forma. Chega aqui, na saturação, pessoal, a pressão e a temperatura não variam, portanto, continua tendo uma reta e aqui ela cai, tá? Vamos imaginar isso aqui como sendo a temperatura de 100 graus, essa linha, né? Então, em qualquer ponto que eu estou aqui, eu vou estar uma temperatura de 100 graus, tá? Por que que ela é descendo, pessoal? Vamos imaginar. Quando eu tenho altas pressões, o que que eu tenho, pessoal? Eu tenho um fluido bem denso ou pouco denso? Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem e me responderem. Eu tenho um fluido bem denso, tá? Ele vai ser bem denso. Por que que ele vai ser bem denso? Porque quando eu... O que que é a pressão? É aquelas batidas, as colisões das moléculas nas paredes. Então, se eu tenho uma pressão alta, significa que eu tenho mais moléculas ali. Então, eu estou mais agrupado. Então, isso implica que eu tenho altas, o quê? Altas densidades. Se eu tenho altas densidades, o que que eu vou ter? Um volume específico baixo. Tudo bem? Né? E o oposto ocorre. Então, pessoal, por que que não é subindo? Lembra o que que a gente viu? A gente viu que sobe quando o meu volume específico aumenta. Aqui o que está acontecendo? Conforme eu subo, o meu volume específico cai. Então, o gráfico ele tem que ser descendo. Por quê? Porque eu sei que a partir de quando a minha pressão vai caindo, o meu volume específico ele vai subindo, né? Tudo bem? Isso aqui, por exemplo, aqui é aproximadamente a pressão ambiente. Imagina que aqui eu tenho 200 kPa. Aqui eu tenho um volume 1 e um volume 2. Né? O V2 é maior que o volume 1, tá?
Quando que eu tenho um aumento de volume específico? Se a minha pressão cai, né? Porque se ela sobe, o volume específico cai. Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Tudo bem? E aí, pessoal, segue aquela mesma lógica. Eu tenho uma pressão menor quando a temperatura cai. Então, se eu for analisar uma temperatura, uma linha de temperatura constante menor que 100, vai ser uma linha para baixo. Ok? E se eu quiser saber uma temperatura, ou quiser analisar uma linha de temperatura constante maior que 100, vai ser uma linha para cima. Por quê? Maiores temperaturas, maiores pressões. Não faz sentido eu ter para baixo, tá? Então, pessoal, essa é a ideia dos diagramas termodinâmicos, tá? Esses diagramas termodinâmicos, pessoal, tridimensionalmente eles têm essa cara aqui. Tudo bem? Que é o que a gente replicou, não sei se vocês lembram, naquele gráfico que a gente viu o ponto triplo. Então, nada mais nada menos a gente está vendo daqui, né, dessa face aqui, o que está acontecendo, né, por aquele gráfico lá, tá? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? E aí, só para finalizar essa aula, eu gostaria de comentar o que acontece na região de saturação, tá? Por quê? Nessa região em específico, pessoal, eu não consigo obter a propriedade do fluido diretamente, somente do que? Da temperatura e da pressão, tá? Por quê? Porque elas são sempre iguais, independentemente se eu tenho 0% de vapor e 100% de vapor, a temperatura e a pressão são iguais. Então eu não consigo saber o nível energético do fluido, eu não consigo saber as características do meu fluido. E para isso eu preciso de uma nova propriedade que a gente chama de título, tá? Ó, título, ó. Tá? O que significa essa propriedade? Né? Deixa eu pegar isso aqui que é melhor. Ó. Título. Então, essa propriedade, pessoal, ela mede basicamente a quantidade de vapor ali na mistura em relação à massa total. Portanto, se eu tenho um título de 0, né, ó, vou até escrever aqui para vocês. Se o meu título vale 0, calma aí, pessoal, acho que deu uma bugada aqui. Se o meu título vale 0, isso implica que minha massa de vapor é 0, porque esse cara tem que ser 0. E se o meu título for igual a 1, a minha massa de vapor é igual à massa total. E, portanto, eu só tenho vapor. Tudo bem? Então é essa a ideia aqui, tá, pessoal? Então, voltando lá no gráfico, vamos voltar lá para o outro que está mais bonito. Na linha de líquido saturado, que é essa linha aqui que a gente havia desenhado, o que eu vou ter? O título igual a 0 ou o título igual a 1? Se eu só tenho líquido, eu não tenho vapor, o título é igual a 0. E nessa linha aqui da direita, onde eu só tenho vapor, o que eu vou ter? O título igual a 1. Tá? Então, se eu falar, se o meu estado for líquido saturado, eu tenho título igual a 0. Se o meu estado for vapor saturado, eu tenho título igual a 1. Tá? Essa propriedade, pessoal, além de ser obtida pela massa, ela pode ser obtida pelo volume específico, tá? Como? Pegando o volume específico lá atual que eu tenho, menos o volume do líquido saturado, o VL é o volume do líquido saturado para aquela condição, ou seja, se o meu título fosse 0,
qual que seria? Esse aqui seria o meu estado original, ou seja, da mistura, quanto que valeria o meu Vzinho, o volume específico. O VV é o volume específico do vapor saturado, ou seja, para aquela condição de temperatura e pressão, qual seria o volume específico do vapor saturado. E o VL a gente tem aqui em cima. Então, com essas propriedades, a gente também consegue determinar o título. Ou, pessoal, sabendo o título, eu consigo estimar o que? O volume específico da junção dos dois, né? Se eu isolar o Vzinho aqui, pessoal, deixa eu pegar o apontador. Se eu isolar o Vzinho nessa expressão aqui de cima, vai dar exatamente essa expressão aqui de baixo. Então, ou eu posso obter o título do volume específico da minha amostra ali, quando ela está, digamos assim, mudando de fase, ou, sabendo o meu título, eu consigo obter o volume específico, tá? Aí vai depender sempre do quê? Do que a gente deseja, tá? Nas próximas aulas, pessoal, eu vou explicar para vocês como são utilizadas as tabelas termodinâmicas e vamos fazer alguns exercícios, tá? Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de relembrar que a gente viu o que na aula de hoje? Os diagramas T por V, ou seja, como o T varia com o volume específico e com a pressão. Vimos o que significa esse sino e que ele delimita as regiões de líquido comprimido, saturação e vapor superaquecido. Vimos que o que é um líquido saturado, o que é um vapor saturado, e vimos que na região de saturação a gente precisa da proporção de vapor em relação ao total, que é a propriedade do título, para a gente saber as propriedades do fluido naquela região, tá? Então, obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima.